Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala de aula virtual. Hoje nós vamos começar mais um estudo, iniciando aqui o nosso mês de abril, um mês de muita festividade, um mês onde nós vamos comemorar a Páscoa, certo? No entanto, no tema de hoje eu quero trazer um primeiro estudo que vai tratar sobre a cura do nosso físico, a cura do nosso espírito, o processo de cura pelo qual nós passamos, certo? Eu vou tratar aqui uma passagem muito conhecida no livro de Mateus, onde Jesus efetuou a cura de um leproso. Vamos fazer aqui uma hermenêutica, né? Vamos trabalhar aqui o texto, depois vamos compará-lo com outro texto aqui do Antigo Testamento, para que nós possamos entender com mais profundidade o que foi que Jesus disse aqui. Porque a maneira como Jesus mandava a sua mensagem, sejam para os sacerdotes, para os profetas, para o sumo sacerdote, para os fariseus, ele sempre mandava uma mensagem e nessa mensagem ele se auto-identificava, ele se auto-revelava como o Filho de Deus. E muitas vezes nas suas mensagens, somente eles, aquele grupo da elite erudita de Israel, entendia essa mensagem, por isso que eles ficavam tão furiosos, certo? Mas nós vamos trabalhar aqui os dois processos de cura. Então, o tema da nossa aula que nós vamos tratar hoje as duas etapas da cura de um leproso. Nós vamos tratar aqui o leproso no sentido do Antigo Testamento, que era uma doença física, e vamos trazer esse princípio para o século 21, para aplicá-lo nos dias de hoje, não é? Nós sabemos que a doença da lepra em si, da hanseníase, hoje conhecida como hanseníase, ela já tem cura, não é? Tem vacinas, tem tratamentos e tudo mais. No entanto, naquele tempo não tinha. E além de não ter essa cura, Deus, ele estabelecia os princípios para poder curá-lo, os elementos da natureza, quais eram as plantas, quais eram os remédios, não é? Que o sacerdote utilizava para curar o físico. Sem dizer que por trás disso também existia um princípio espiritual, certo? No passado, a hanseníase, a lepra, ela era vinculada ao pecado da vida de uma pessoa ou ao pecado dos seus antepassados, ao pecado de família, tá? Hoje nós sabemos que nem todos os casos são assim, até porque Jesus efetuou curas no Novo Testamento e ali muitas vezes ele respondeu, porque foi perguntado, isso é por causa do pecado dele, dos seus pais? Não, não é para o pecado, não é por causa do pecado dos pais, mas essa doença veio para glorificar o nome do meu pai. Então são muitos, né, motivos que nós temos aqui, mas o nosso foco aqui vai ser a aplicabilidade do princípio da cura e as etapas pelas quais nós passamos na nossa cura espiritual e reflete na física, certo? Nós vamos ler aqui o texto de Mateus, no capítulo 8, do verso 1 ao 4, que está escrito assim: E, descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho, para lhes servir de testemunho. Então é essa passagem aqui que nós vamos dar o foco na nossa aula. Muito bem. Se nós fizermos aqui uma conjugação do livro de Levítico, no capítulo 14, vai tratar da lei, tá? Que Deus passou para Arão e para Moisés, a lei de Moisés aqui, aonde vai constatar os rituais necessários para curar uma pessoa com lepra naquele tempo. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou explicar sobre a lepra daquele tempo e como se curava a lepra daquele tempo, para que você entenda por que Jesus disse isso para o leproso, ok? Então, vamos lá, nós vamos tratar agora o capítulo 14, tá? E aqui, que princípio vai imperar? O princípio da lei. No Antigo Testamento impera-se o princípio da lei de Moisés e no Novo Testamento também o princípio da lei de Moisés. No entanto,
é conjugada com a pessoa de Jesus, que vai trazer aqui algo muito fenomenal, tá? Muito diferenciado. Ok. A lepra em si, tá? Ela causava uma situação extremamente grave para o doente. Por quê? Porque se ele ficasse doente da lepra, ele não poderia fazer parte dos 3 níveis do acampamento, nem do arraial, nem da sua tenda e nem da porta do tabernáculo ou da porta do templo, tá? Ele não podia lá levar as suas ofertas ali para serem oferecidas a Deus. Então ele tinha que ficar fora do arraial, certo? Para que ele não contaminasse todo o arraial ali, aquelas milhões, né? Aquelas milhões de pessoas que estavam ali. Aqueles milhões de pessoas. Então, muito bem, só que veja, aqui no Novo Testamento, diz assim, que o leproso se aproxima de Jesus e o adora e pede para que, se ele quiser, ele o cura. Naquele tempo, não. O leproso não se aproximava do sacerdote, ok? Era o sacerdote que era chamado e ele ia até o leproso porque ele já estava fora do acampamento, certo? Muito bem, ao ficar fora do acampamento, existia um ritual de cura, ok? Estabelecido pela lei de Moisés. Que ritual que era esse? O sacerdote, ele pegava um pedaço de cedro, tá? Um pau de cedro, uma casca grande de cedro, e depois ele colocava um molho de sopo, que era uma erva na época, era uma planta, né? Ela existe até hoje, uma planta muito cheirosa, tem efeitos medicinais, efeitos purificadores, antissépticos, parecido mesmo assim com a hortelã, né? Na textura da hortelã. O sacerdote fazia um molho daquele sopo na ponta do pau e ele enrolava com um pedaço de lã em carmesim, uma tira de lã molhada na tinta carmesim, então tudo é simbólico aqui, tá? E ele amarrava aquele molho de sopo, depois ele pegava 2 aves selvagens, tá? Não poderia ser uma ave mansa, como a pomba, por exemplo. Eles pegavam 2 aves selvagens, uma ave era degolada, o sangue dela era escorrido, depois o sacerdote passava aquele molho naquele sangue da ave degolada e ele banhava a ave viva. E ele soltava, então, aquela ave viva. O que significava tudo isso? A primeira etapa da purificação da doença, certo? Quando se matava aquela ave, quando se degolava aquela ave, o sangue derramava, simbolizava a alma daquele leproso que estava morrendo, que estava indo embora, tá? Significava ali despejando-se toda a doença e era numa água corrente, tá? Não era numa água parada. Então, ali, o espírito, a alma anterior, doente, ia embora. E a ave que havia sido manchada com sangue, ela era solta para levar embora, então, a doença do leproso, simbolizando que a doença havia ido, o mal havia ido embora, tá? Então, esses daqui são os elementos da lei de Moisés, ok? No primeiro momento da purificação. Depois desta etapa, que o sacerdote fazia isso fora do acampamento, aquele doente, ele ainda ficava 8 dias afastado, ele não poderia entrar por 7 dias, ele entraria no 8º dia. Por 7 dias ele ficaria afastado, certo? Ainda num processo de purificação, onde todas as suas vestes seriam lavadas, ele seria raspado, todo o pelo que havia no corpo dele, que fosse aparente aos olhos das pessoas, deveria ser raspado. Então, raspava-se a cabeça, a sobrancelha, os braços, o peito, todos os pelos deste homem, dessa mulher, eram raspados, porque era um processo integral de purificação. Porque assim como aquele homem velho tinha ido embora, representando ali o sangue derramado, tudo que era nele também tinha que ser retirado, para que nascesse limpo outra vez. Então, olha que interessante, para que nascesse, até os cabelos nascessem limpos novamente, sem a contaminação. Essa era a lei estabelecida no tempo de Moisés, lá no deserto, tá? Todos esses elementos que eu falei aqui, eles representam a pessoa de Jesus aqui no futuro, certo? Muito bem. O cedro, na verdade, essas cascas medicinais, para a literatura rabínica, também representava a queda da vaidade, o defeito da vaidade. Então, quando eles associavam a lepra a um pecado, então, tipo, você agora está muito feio, você está muito debilitado, você está com mau cheiro, né? Então, toda a sua vaidade, ela foi embora, na verdade, por causa da doença. Então, o cedro simbolizava
também esse sentido de que a vaidade estava sendo retirada dele. E o hisopo também eles entendiam como uma modéstia, tá? Para que ele ficasse também humilde depois do que havia acontecido, certo? Muito bem. Agora, veja bem, este era o primeiro momento da cura da lepra, que é a purificação, ok? Agora tem um segundo momento, que é a reintegração. Estou explicando isso para nós chegarmos novamente lá em Mateus. Então, veja, no segundo momento, o que nós vamos ter aqui? A oferta do leproso para a sua reintegração ou para a sua ressurreição, certo? Então, veja bem, no 8º dia, ele voltava então para o acampamento e ele ia levar a sua oferta, a oferta da culpa, a oferta, para a oferta do pecado, para o templo, para ser oferecido ali a Deus, ali no tabernáculo. Muito bem. Essa oferta, que oferta que era essa? Tá? Porque aqui no capítulo 14, ele vai falar, depois de 7 dias você levará a sua oferta. Essa oferta consistia em 2 cordeiros sem defeitos e uma ovelha de 1 ano sem defeito. 6,5 litros de flor de farinha misturada com azeite e mais ou menos 0,30 litros de azeite, né? Ele levava então esses 2 cordeiros, a ovelha, o pote com farinha e mais um pouco de óleo, de azeite. Essa era a oferta da doença da lepra, para se apagar aí o pecado de culpa e etc, né? Muito bem, mas Deus também pensou, e se ele fosse pobre, se ele não tivesse tudo isso? Então, se ele fosse uma pessoa pobre, que não tivesse essas crias todas, ele então providenciaria apenas um cordeiro, também sem defeito, tá? E 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que na verdade é a oferta da purificação. No 8º dia, quando Jesus foi apresentado no templo, depois, né, no 8º dia fazia-se a circuncisão, como eles também não eram ricos, ali consta lá, você vai ver em Mateus, que Maria e José levaram também as rolinhas e as pombinhas para a oferta ali da circuncisão de Jesus. Muito bem. Qual que era o objetivo da reintegração, tá? O objetivo da reintegração era tirar o seu antigo costume de vida pecaminosa e inculcar em seu lugar uma vida nova e pura, equivalente a uma morte seguida de uma ressurreição. Então, aqui nesse primeiro momento, eu estou explicando para vocês Levítico 14. Aí, o que Jesus fala aqui? Voltando então em Mateus capítulo 8, no verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê? Como eu expliquei, somente o sacerdote poderia efetuar a purificação da lepra, certo? Aqui Jesus efetua a purificação da lepra. Então, qual a mensagem que ele está falando, qual a mensagem que ele está mandando para os sacerdotes lá do templo? Que ele era um sacerdote. No entanto, ele era um sacerdote de uma ordem muito superior. Porque, além dele não ter ido até o leproso, foi o leproso quem veio até ele e o adorou. Então, veja, tá? O adorou, aquele leproso. E ele estende a mão e toca no leproso, e o leproso fica curado. Então, nesse primeiro momento de purificação, foi Jesus quem o purifica. Por quê? Porque não precisava mais da ave, não precisava das 2 aves, do hisopo. Naquele tempo, sim, eles queriam isso. Mas Jesus efetuou essa cura para dizer que agora ele estava ali, certo? Na plenitude da lei. Entendeu agora? Então, lá, tudo aquilo que foi usado no passado foi para simbolizar ele aqui. A lã de carmesim, que era o sangue, a ave com o sangue derramado. Jesus, lá no Apocalipse, não é considerado, comparado com uma águia, né? Ali no Levítico fala 2 aves selvagens. O que são aves selvagens? Águia, avião, né? Então, o corvo era muito selvagem, certo? Então, eram aves que não eram domesticadas como a pomba, por exemplo, ok? Porque senão a pomba não iria embora, ela ficaria ali, certo? Então, Jesus também é comparado a uma águia, não é? Então, ali ele está dizendo assim, vai, diga para o sacerdote. O sacerdote não precisaria fazer mais agora o processo da purificação, porque o sumo sacerdote já estava ali, cumprindo a lei de Moisés nele.
aquele sacerdote que fazia tudo isso, aquele sacerdote que era o cedro. Então, Jesus, naquele momento, ele era o cedro, tá? Naquele momento, porque o cedro tinha cascas medicinais. Então, naquele momento, ele era a medicina natural, ele era o cedro, ele era o hisopo, o antisséptico, o cicatrizante, o medicinal. Ele era ali o sangue que seria derramado ali ainda na cruz, certo? Tudo aquilo aqui que tem aqui no Antigo Testamento da Lei de Moisés, agora se cumpria nele. Mas por que ele faz em duas etapas? Ele fala assim, vai lá e se apresente ao sacerdote. O primeiro é para dizer que ele estava ali e ele estava se autodenominando, se auto-intitulando sumo sacerdote e mandando um recado para eles. Eis aqui o sacerdote superior a vocês, o sumo sacerdote de todos vocês. Está aqui aquele que era o hisopo, que era o cedro, que era as duas aves, que era a lã do carmesim. Esse ritual que vocês usavam na lei de Moisés, ele está aqui agora. É ele quem faz isso. Ele que purifica. Mas num segundo momento, ele manda cumprir a lei. Ele fala assim, vai até o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Qual oferta? O cordeiro sem defeito, a ovelha, a farinha. Ele mandou entregar aquilo ali. Por que ele manda entregar? Porque ele apresenta para lhe servir de testemunho, ok? Então, veja bem, quando ele manda entregar essa oferta, era parte da reintegração no convívio familiar. Então, vejam bem, para concluir a nossa explicação aqui, Jesus disse assim, vai lá ofertar, vai levar a oferta, certo? Porque ainda era o costume, para que lhes seja de testemunho. Então, ele estava mostrando que ele não havia revogado lei nenhuma, ele estava mostrando que ele não se atentava contra o templo, ele estava mostrando que ele entendia da lei de Moisés, ele estava mostrando que sim, que até aquele momento deveria ser assim. Por quê? Porque ele ainda não havia sido morto e derramado sangue na cruz. Como isso ainda não havia acontecido, então ele pediu que se cumprisse a oferta do cordeiro. Porque depois lá na cruz, lá pendurado no madeiro, não é? Simbolizando o cedro, lá pendurado no madeiro, lá sendo crucificado, lá sendo derramado o seu sangue carmesim, seu sangue vermelho, lá ele sendo o hisopo, tá? Que curava tudo. Então, quando Jesus é crucificado e ele derrama o seu sangue, ali se completa a oferta, entende? Ali se completa a oferta. Então, hoje, nós não precisamos de um sacerdote para fazer todo aquele ritual de cura física em nós, e também não precisamos levar esta oferta de animais para serem sacrificados, porque tudo isso era uma simbologia da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele vem, neste momento do leproso, ele cumpre uma primeira etapa, que é a da purificação. Não cumpre a segunda etapa da reintegração dele à sociedade, porque ele ainda estava vivo, tá? Ele não tinha sido cordeiro sacrificado ainda, né? Porque ia ter que degolar o cordeiro lá para oferecer para Deus a purificação e a reintegração. Então, quando se levava aquela oferta, olha que coisa linda, quando se levava aquela oferta e se degolava o cordeiro, derramava ali o sangue, se queimava, ele estava sendo liberado da culpa de pecados. Então, o sacerdote ali curava a doença, depois ia curar o espírito dele, tá? Então, naquele tempo, a doença também, toda doença, nós sabemos, a maioria, pelo menos a grande maioria das doenças físicas, elas estão relacionadas com o psíquico, né? Com o nosso espiritual, certo? Então, muitas vezes, a doença espiritual, a nossa enfermidade espiritual, ela reflete no nosso físico, certo? Com muitas patologias, algumas não, mas a grande maioria sim. Então, naquele tempo, Deus já se preocupava com isso, tá? Então, naquele momento, depois que ele entregava a oferta, no 8º dia, então ali ele estava ressuscitado, tá? Era a reintegração dele para a sociedade, para o arraial, para a sua tenda, para a sua família, e ele poderia novamente cultuar no templo, aparecer no templo. Assim Jesus também fez. Por isso que é importante você estudar o Antigo Testamento, porque você entende a movimentação de Jesus também aqui, certo, pessoal? Então, quer dizer assim, que a nossa cura, ela também não é imediata de um momento para o outro. Agora que Jesus
foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele levou lá na cruz toda a nossa lepra, ele levou lá na cruz a oferta, ele levou lá na cruz a lepra, a doença física, a doença espiritual. Ali ele fez a parte do ritual da purificação e ali também ele cumpre a parte da oferta, porque daí ele se coloca no lugar da oferta. Ele é o cordeiro imolado, entendeu? Ele é o cordeiro que foi sacrificado lá no altar. Ele é o cordeiro que assume o lugar da culpa. Ele assumiu a sua culpa, ele assumiu a sua doença, ele assumiu o seu pecado. Aquelas 6 horas que ele levou para morrer, todo o pecado do mundo bateu no corpo de Jesus. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque ele estava duvidando de Deus, que não era para ter acontecido aquilo. É porque ele estava sofrendo na santidade dele. Na santidade dele, ele estava recebendo o pecado do mundo. E ele sentiu nele toda a imundícia do mundo. Entende como é que é? E ali ele suportou todos os tipos de doenças. Então, Jesus Cristo hoje é aquele sumo sacerdote que te cura de toda enfermidade pelo sangue, pelo poder do sangue dele, pela autoridade do sangue dele, pela autoridade da pessoa dele, do nome dele. Jesus te cura de toda enfermidade. E depois Jesus também te restaura. Ele restaura o seu físico, o seu ânimo, ele reintegra você novamente naquela vida nova, numa vida próspera. Toda aquela vida de vergonha, de afastamento, de exclusão, de vergonha do pecado, não importa mais o que aconteceu. Ele novamente depois te cura, te limpa e te reintegra, como foi reintegrado o filho pródigo quando ele voltou, entende? Ele te reintegra na sua originalidade, ele devolve a sua identidade, entendeu? Ele devolve o seu raciocínio, o seu intelecto, o seu físico, ele devolve para você o seu talento, certo? Para que você se reintegre novamente. Mas tudo isso, nós precisamos de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, aquele que cura os nossos pecados, aquele que nos salva. Por isso, Jesus Cristo, ele vem e salva você. Mas entendendo as leis dele, como funciona, você se mantém na salvação, ok? Então aqui ele disse, para que lhes sirva de testemunho, para dizer que ele não era rebelde, nem desobediente, nem descumpridor, que ele era um conhecedor da lei de Moisés e que ele sabia que os princípios de Moisés, antes, naquele ritual, havia chegado o momento que se cumpriria nele. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa explicação. Espero que ela tenha ficado mais clara para você e dizendo para você, não se preocupe. Processo de restauração é lento, às vezes até mais demorado, dependendo da pessoa, mas que Jesus primeiro cura o teu físico, Jesus cura o teu espírito e depois começa um processo de reintegração e de retomada e de restituição daquilo tudo que foi perdido, certo? Então mantenha a sua calma, seja primeiro curado por Jesus, restaurado por Jesus, limpo pelo sangue de Jesus. Tira o pecado da imoralidade sexual, tira o pecado do roubo, tira o pecado da prostituição, tira o pecado dos palavrões sujos na boca, tira o pecado da mentira, tira o pecado do adultério da sua vida, tira o pecado do suborno, da corrupção, tem que sair da sua vida tudo isso, certo? A grosseria, a falta de educação, certo? A ira, tudo isso tem que sair, ok? Isso só sai pelo poder do sangue de Jesus que te purifica dessa enfermidade espiritual, ok? Então, que você seja muito abençoado, que Yeshua HaMashiach te abençoe, proteja sua casa, seu lar, sua vida, que lhe prospere, lhe limpe, lhe purifique, lhe reintegre e dê para você a vida que ele sempre desejou para você. Amém? Até o nosso próximo vídeo.